Bem-vindo você mais uma vez ao programa Gente de Fé. Cada história, cada testemunho que nos edifica, que faz com que a gente repense um pouquinho a nossa vida, que traz uma reflexão de fé, um testemunho que faz a gente vibrar e também levantar a cabeça e recomeçar diante das nossas tribulações. Esse é o objetivo do nosso programa Gente de Fé. E conhecer, né, pessoas que geralmente você não vê por detrás das câmeras, né? Pessoas comuns, como todos nós, no nosso dia a dia, que estão ali testemunhando na alegria, no sofrimento, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente aprende com cada uma delas. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui mais uma amiga da Canção Nova, né? A Regina Praido. Bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Prazer te conhecer, viu? Prazer meu. Bem-vinda aqui ao nosso Gente de Fé. Acho que você já assistiu Gente de Fé, não já? Já, muitas vezes. Já se emocionou também com esse programa? Já me emocionei muitas vezes. Você imaginou que um dia você estivesse aqui gravando um Gente de Fé? Eu não imaginei. Que você pudesse ter um testemunho, né, para partilhar, né? Mas todos nós passamos, né, Regina, por momentos bons e por momentos não tão bons, um pouquinho mais difíceis, mas que nos amadurecem na fé, né? Regina, você já está numa caminhada séria com Deus há quanto tempo, minha irmã? Mais de 25 anos. Como é que foi o seu encontro com Deus? Eu venho de uma família católica, Sim. né? Meus pais católicos, primeira comunhão, crisma, mas eu tinha uma sede de Deus. Sim. Né? Eu queria sentir Deus mais perto, esse Deus que fala no nosso coração. Né? E um dia me falaram de um tal grupo de oração. Né? E eu falei, deixa eu conhecer o que é isso, um grupo de oração. E lá fui eu para um grupo de oração, era aquela época que os grupos de oração estavam super lotados, né? Sim. E quando eu entrei, eu falei, não é possível, não estou numa igreja católica, né? O que é esse povo desse grupo de oração? Povo alegre, né? Que é esse louvor, o que é essa oração? E eu falava, não volto mais. Na semana seguinte, naquele dia, eu tinha a sede de ir lá e ia de novo, né? De estar lá no último banco, eu fui indo para o meio da igreja, para frente da igreja. Olha. E virei serva do grupo de oração. Já era casada nessa Já época? era casada, tinha meus filhos. Bem nessa época da minha conversão mesmo, meu pai faleceu. Então eu falei, não, fiquei meia instável, mexida, né? Mas Deus lá me queria. Me tornei coordenadora do grupo de oração. Olha. E caminhei como coordenadora por mais de 12 anos. E em todos os movimentos pastorais, da renovação, a gente estava dentro, ajudando, querendo dizer para todo mundo que existe um Deus lindo, maravilhoso, que olha por nós, né? E assim a gente foi caminhando e isso já fazem 25 anos. Seu esposo também junto contigo? Sim. Que beleza, né? Que bom quando a família caminha junto também, sim, né? Sim. Né, Regina? Realmente existem muitas histórias assim, né? De pessoas que tinham até uma fé de berço, né? De família, mas que ainda parece que não tinham experimentado um Deus tão próximo. Eu me identifico com a sua história, sabe? Eu também vim de uma família católica, minha mãe muito católica, mas eu não conhecia a renovação carismática. Até que um dia também eu fui no grupo de oração, né? Me encantei. E eu me lembro muito bem daquele dia que começou a tocar uma música, né? Aquela música, Tu és minha vida, outro Deus não há. E eu senti ali Jesus à minha frente, ali, dizendo, eu te quero, né? Nessa época eu já fazia faculdade e tudo mais. Mas a partir daquele momento a minha fé foi transformada, né? Eu não era mais aquela mulher
com aquela fé que eu aprendi do batismo, da catequese, da missa domingo, não, surgiu uma vontade de entrega, né? Eu acho que isso também aconteceu com você, né? Eu tenho, isso fazem mais de 25 anos, né? E eu tenho a música que eu entrei quando eu pisei a primeira vez no grupo de oração. Foi mesmo? Você se lembra? Que era o Pai Nosso cantado do Padre Marcelo. Ah, sim, sim. Sabe? Que marcou por demais a minha caminhada. Então, quando a gente dá uma balançada, porque a gente tem que ficar firme na fé, mas às vezes vem umas ventanias, né? Acho Justamente. que na vida de todo mundo. Uhum. E eu lembro dessa música, né? Que do Pai Nosso cantada me marcou por demais. Ainda quando a gente escuta, ainda eu falo, olha, a música da minha conversão. Olha, né? A música marca, né, Regina? Eu digo que a música, ela entra no nosso inconsciente, né? Sim. Ela tem essa capacidade, né? Por isso que a evangelização com a música, ela é muito eficaz, né? Também a gente tem aí musicoterapia, né? Que também atesta, né? O quanto a música, ela reacende, ela traz as nossas memórias e quanto ela nos ajuda. Mas você disse que você foi coordenadora de grupo de oração. Que desafio, minha irmã, desafio, né? Você já era esposa e era mãe também já? Sim. Como é que foi lidar com tudo isso? Muitas mulheres têm medo, né, de assumir uma função dentro da igreja, ainda mais no grupo de oração, que eu sei que dá um pouquinho de trabalho, né, Regina? Nossa, o nosso grupo de oração era um grupo enorme em São Caetano do Sul, né? E eu amava todos os desafios, eu fazia com muita dedicação mesmo. Sim. Porque eram muitos desafios, né? Desafios, às vezes, na própria paróquia, desafios dentro do próprio grupo de oração, o lidar com as pessoas, muitas vezes, não, parece simples, mas não tão simples, né? Mas sempre foi um grande desafio de amor, realmente. Sim. Ali a gente, né, eu entreguei meu coração, porque a cada dia a gente conseguia se aproximar um pouquinho mais de Jesus, né? Então isso ia nos dando força para permanecer, né? O que alimentou você como uma mulher de fé, nessa época em que você estava buscando um crescimento espiritual no grupo de oração? O que alimentava? O que você buscava? É importante você contar, porque tem muitas mulheres que estão aí caminhando, né? Você precisa estar muito em oração, né? Você precisa buscar a comunhão, os sacramentos, você precisa... E o que mais me alimentava era me fortalecia, né? Era ver que ali, como coordenadora, eu podia fazer bem humildemente, alguma diferença na vida de alguém. Sim. Né? Ser um canal ali para alguém, para alguma conversão, para que as pessoas saibam que existe um Deus perto, um Deus Sim. próximo. Então, assim, nosso grupo chama, né, ainda, ele está lá ainda, com a graça de Deus, chama Nossa Senhora Aparecida. Então, era assim, da gente ver a mudança que podia acontecer, como aconteceu na minha vida, né? Poderia acontecer na vida de muitas outras pessoas. Tem algum testemunho que você se lembra, se recorda dessa época? De alguma coisa que te marcou? São tantos testemunhos que a gente viveu de cura, de libertação, de conversão, de amizade, de amor, sabe? Sim. Se formou uma família. Uma família. A gente falava sempre que era família, grupo de oração, né? Sim, que ótimo. Mas vamos adentrar um pouquinho mais na sua história, né? Uma mulher casada. Quantos filhos, Regina? 3 filhos. 3 filhos, né? Sim.
você também tem uma história bonita, né? De caminhada com Deus, um grupo de oração, mas uma história de fé também, né? Sim. Porque nem tudo são flores na Não. nossa vida, né? E mesmo uma mulher, como você disse, né? Que rezava muito, que se entregava a Deus, que era serva do grupo de oração, você também, vamos dizer assim, foi provada, né? No cadinho, né? De Sim. Deus, né? Onde você teve que realmente acreditar que em tudo mais Deus tinha um propósito na sua vida. Nas dificuldades, né? Nas dificuldades da caminhada, nas dificuldades dentro do grupo de oração mesmo, ou mesmo na comunidade, porque aí eu fui servir ao altar, fui ministra, participei, aí fui para a Crisma para evangelizar os jovens, e fomos para a evangelização de adultos, e carregava os servos juntos, e os servos me carregavam, né? Então a gente foi dentro da paróquia, aquele grupo de servos e o povo também, a gente foi colocando a sementinha, né? A sementinha para que a árvore crescesse e desse frutos, né? Mesmo nas dificuldades, nos momentos difíceis, porque como você disse, né? Não existem só as flores, o cheiro bom da rosa, né? Existem os espinhos também que nos acompanham, muitas vezes a tristeza que paira no nosso coração, às vezes julgamentos, às vezes, enfim, o viver num grupo, né? Tem as suas coisas muito boas e foram mais positivas do que o negativo, né? Que bom. Num certo momento da minha vida também, isso faz mais ou menos, foi mais ou menos um pouco antes da pandemia, né? Eu senti que Deus, e eu senti dentro do meu coração que eu precisava me retirar um pouco, não me retirar de Deus. Mas se afastar um pouco das funções. Atividades e das funções. Deus falou com você? Porque a todo momento, quando é o que eu sempre sentia, quando as coisas de Deus passam a ser pesadas, eu acho que é um momento da gente parar, refletir, entender o que está acontecendo, que aquilo pesou. Porque tribulação nós vamos ter... Não dá para fugir da cruz. Não dá para fugir da cruz. E aí foi quando eu resolvi, foi sofrido, foi doído, foi choroso. Então, na verdade, humanamente falando, você não queria se retirar. Mas você sentiu um impulso de Deus, de que Ele estava dizendo para você, Regina, eu tenho alguma coisa para você. Foi isso? Foi. E aí foi no momento que eu falo que eu fui para um deserto, né? Sim. E quando a gente vai para um deserto, eu não sei se alguém gosta dele. Ele não foi muito fácil viver o deserto, né? Aquela vida ativa de grupo de oração, de movimento, né? De paróquia, de repente... externamente você fala, não, isso tá ótimo, eu tô ótima, né? Mas aquilo você fazia com tanto amor que... fazia parte, assim, da sua vida, fazia né? parte, e fazia parte da melhor parte que eu dedicava da minha vida. Então foi uma renúncia, na verdade, né? Acho que foi Deus uma te renúncia. pediu algo que era precioso para você. Era. Eu aceitei, me retirei de tudo. E o que Deus falou para você nesse deserto, Regina? A princípio o deserto me doeu muito, né? Doeu, parecia que eu estava ali sozinha. Não sei se esse deserto você já passou. Sim, já. Todos nós, né? De me sentir ali, estou sozinha.
Mas depois eu fui me aproximando mais. Eu fiquei mais, se eu posso dizer que eu fiquei mais amiga de Deus, mais perto de Deus. Então o deserto foi providencial que te levou a uma intimidade com Deus. Maior com Deus. Maior com Deus. Olha que bonito, não é, gente? Às vezes Deus está falando para nós assim, ó, para um pouco, né? Para. Aquela alegria que a gente tem de servir a Deus, né, Regina? Às vezes a gente não quer parar. Isso já aconteceu também comigo algumas vezes, né? Em que eu bloqueei a minha agenda, né? Bloqueei a agenda, exatamente. Bloqueei a minha agenda e disse, olha, eu vou parar um pouquinho, né? Porque eu preciso refletir algumas coisas, eu preciso estar em casa, eu preciso estar em família. Eu sinto que Deus tem algo novo. Tem que ter coragem para fazer isso, principalmente quando você está subindo, né? Quando aquilo faz, como você disse, faz parte da nossa vida, a gente está envolvido naquilo e Deus está dizendo para. E foi providencial na sua vida, não foi? Foi providencial, porque eu fiquei mais íntima de Deus, mais perto. Parece que, os meus amigos do grupo, né, que são amigos e que eu guardo dentro do coração, né, não faz isso, volta, não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso desse tempo, eu preciso curar meu coração, eu preciso curar alguma coisa que eu preciso. E nessa caminhada toda, de ficar no deserto, ficar mesmo no deserto, né? De ter esse encontro com Deus, a minha nora, que também era de grupo de oração, serva do grupo de oração, revolta, quero ouvir você falar, e eu não sei, não quero, porque a gente precisa dar uma não, sim, agora sim. Não, né? Às vezes é difícil falar não, né, Regina? Mas numa missa da Páscoa, da Aleluia, do Sábado Santo, naquela ressurreição, parece que eu chorei aquela missa toda. E Deus me pegou assim e falou, agora chega de deserto. Vem para fora de novo, Regina. Pode caminhar, sabe? Sei. E ela falava, missa da ressurreição, você vai... vamos ressuscitar, porque ela achava que eu estava morta. Né? Uhum. Vamos ressuscitar. E foi numa missa da ressurreição que eu falei, agora acho que o tempo do deserto passou. Né? Sim. E aí acho que realmente Deus veio cuidando, porque Ele sabe de todas as coisas, sim. Né? E Ele veio cuidando de cada passo, de cada caminho, de cada momento que eu precisava me fortalecer, né? Estar mais perto dele, aumentar a minha fé, né? Para estar aqui hoje falando com você. Porque você vai descobrir o para quê de tudo isso, né? Eu já sei, mas você vai gostar de saber também o que a Regina vai contar para nós. A gente fez uma expectativa, né? Aliás, né, Regina, Deus sempre tem um motivo pelo qual às vezes Ele nos coloca no cantinho do pensamento, né? Na reflexão, no deserto. Por que às vezes Deus pede para a gente parar? Porque Ele nos leva a um momento onde uma porta, por exemplo, se fecha na nossa vida, a gente tem que parar com todas as atividades, onde a gente às vezes vai passar por um momento difícil na nossa saúde ou na saúde de alguém que a gente ama e que a gente vai entender, nossa, agora eu entendo o para quê de Deus. A gente sempre fala, né? Não vamos perguntar o porquê, mas Deus vai mostrar, né? Vamos dizer assim, o caminho, né? Como num grande bordado, né? Que Ele vai tecendo e aí a gente vai entender as coisas, às vezes,
só lá na frente. Quantas vezes Ele fez isso com você, fez isso comigo e fez isso com você também que está acompanhando esse programa, né? Talvez você hoje esteja vivendo assim um tempo em que você até se revolta com Deus, onde Ele te afastou de muitas coisas, mas lá na frente, talvez até amanhã ou depois, você vai descobrir, né? O que é que Deus estava preparando para mim? O que é que Deus estava preparando para você, hein, Regina? Né? É verdade. Porque depois do deserto, né, a Regina, né, teve que enfrentar também uma situação um pouco delicada na família dela. A gente pode citar, mas daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e aí você vai contar direitinho essa história que foi com o seu filho, né? Foi com o meu filho do meio. Sim. Né? Foi com o meu filho do meio e foi um teste de fé. Foi um teste de fé. Se eu posso dizer isso, não sei se está certo, viu? Sim. Ou se está errado, Tá mas certo. foi um teste de fé. Um teste né? de fé. Porque quando a gente se afasta das atividades, como eu me afastei, para muitas pessoas, você se afastou de Deus. Porque você não está mais à frente pregando, orando, né? Mas, com a graça de Deus, comigo não aconteceu isso. Eu não me afastei de Deus, mas sim daquele momento que eu vivi, que eu precisava, eu não entendia por quê, mas eu precisava ficar mais perto de Deus, né? E depois, com o tempo, eu pude entender, né, o que Deus queria, que me queria perto. Nossa Senhora me queria embaixo do manto dela, Sim. né? Eu acho que eu fiquei um pouco como filha, né? Sim. Sabe? De sentar um pouco no colo. Ficar no colinho de Nossa Senhora, no colo né? de Nossa Senhora, né? Uhum. Então eu acho que foi um... E te cobravam muito para você voltar? Sim. Sim. Eu me balançava. Uhum. Mas depois eu escutava quem eu precisava escutar, que era Deus dentro do meu coração, que era um momento de eu me calar um pouco e de eu ficar junto dele. E depois do deserto, Regina, o que é que Deus falou com você? Então, Deus me quis numa comunidade lá no interior, né? Numa missa, numa capela, para quem estava num grupo pregando, uma capela pequena, numa cidade do interior. Fui ajudar lá naquela capela do interior, num bairro de uma cidade bem pequena. Então, acho que Deus quis um recomeço. Fui ser catequista de crisma. Olha que bonito. E foi uma bênção estar com eles, estar com os jovens. Eu acho que eu ensinei alguma coisa e aprendi muitas coisas, né? Que bom. Mas a Regina ainda vai contar um pedacinho da história dela, muito interessante, porque ela teve que tocar num milagre na vida dela. Um milagre. Deus preparou, ela passou por esse deserto para tocar no milagre. Mas você só vai ficar sabendo dessa história no segundo bloco do nosso programa, onde você vai aprender a entender, né? Nossa, Deus me fortaleceu porque eu precisava passar por isso. Então aguarde que a Regina ainda vai contar uma história muito bonita para nós, já aqui no nosso segundo momento do Gente de Fé. De volta aqui no nosso programa Gente de Fé, conhecendo mulheres de fé, mães, esposas, mulheres de Deus que trazem um testemunho bonito, que partilham a vida, mulheres que cresceram na caminhada com o sim de Deus, com o não de Deus, com a porta aberta, com a porta fechada, na alegria, no sofrimento, mulheres que testemunham a sua fé, o seu amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui com a Regina. E ela contava para nós no primeiro bloco que Deus pediu um tempo para ela, levou
no deserto, como diz a palavra, né? Vou te levar num deserto, vou te preparar, né? Mas preparou para a cruz, né, Regina? Um momento de cruz. A gente acha que o momento de deserto vai ser só depois novidades, coisas boas, mas o momento de deserto dessa minha irmã foi para prepará-la para a cruz. Quando que a cruz chegou na vida de vocês? Em maio de 2021. Em maio de 2021, eu como mãe nunca imaginei, né, que pudesse passar por algo do que a gente passou, né? Em maio de 21, meu filho do meio começou com uma dormência no braço, uma dormência na perna, um mal-estar, e achamos que era um problema na coluna, um mau jeito de coluna, sim, enfim. Aí, não, deve ser mau jeito de coluna, toma um Dorflex, não, isso não deve ser nada. Porque muitas vezes a gente nem imagina que possa ser alguma coisa... E a gente nem quer pensar nisso. Não quer pensar nisso, né? Não é nada, deu um mau jeito na coluna. E aí ele começou a ter como se tivesse um zumbido, né, no ouvido. Então nós falamos, nossa, mas que sintomas esquisitos, né? Sim. E aí passava cataflã, passava alguma pomada, mas... E quando ele começou, aí ele me olhou e ele disse, mãe, eu tô vendo duas de você. Aí eu falei, aí agora já não é mais coluna, né? Você tá vendo duas de mim, eu e mais uma, vamos pro hospital, né? Quando a gente foi pro pronto-socorro, na entrada do pronto-socorro, acharam que ele tinha alguma coisa como uma meningite, uma inflamação nas meninges, alguma coisa assim. Tiraram até, tiraram líquor. Só que quando ele foi para uma tomografia, viram que ele teve um sangramento cerebral. Só que esse sangramento cerebral foi no tronco cerebral, onde está, não sou médica, sim, né? Sim. Mas é onde está a raiz de todos os nossos comandos. Das nossas funções. Das nossas funções. O médico me explicava de uma maneira simplista, né? Mas como se fosse um cabelo, um fio de cabelo, que estava no tronco todas essas funções. Por isso dessa dormência do corpo, por isso dessa visão dupla, né? E na nossa ignorância, porque eu posso dizer isso, que é tão bom às vezes você não saber de medicina, né? É tão bom às vezes você não saber do que pode acontecer depois, né? Ele teve um cavernoma, não é um tumor, mas é como se fosse uma framboesa, sabe? Uma framboesa, dando um exemplo, né? Sim, sim. Só que de sangue. E aquilo rompeu. Por que rompeu? Dentro da cabeça dele. Dentro da cabeça dele. Por que rompeu? Que rompeu? Nem os médicos sabem dizer por quê. Os médicos dizem que já nasceu, e tem pessoas que não sabem, vão viver uma vida inteira. E às vezes nem vão descobrir. Não vai acontecer nada, e alguns pode acontecer como aconteceu com o meu filho. Sim. Se tivesse, por isso que
aquele colo de Nossa Senhora, ela deu um colinho também para o meu menino, né? Porque se tivesse rompido, sangrado, milímetros para o outro lado, Sim. ele teria tido uma morte súbita. Então era uma coisa bem séria. Muito séria. De milímetros ele poderia ter morrido, né? Ter morrido, porque iria a parte do pulmão, do coração, não respiraria e a gente nem ia entender o que aconteceu com o Rodolfo. Então aí você entendeu por que Deus te parou naquele deserto, você ganhar o fôlego para toda essa notícia e tudo aquilo que viria pela frente. Pois é. Né? Às vezes a gente, como você disse, né? Não é por quê, mas é para quê. É para quê. Né? Porque quando a gente recebeu essa notícia, foi bem na época do Covid. Sim. Então, além de todo aquela medo, né? De toda aquela loucura do que a gente viveu ali no Covid, a gente no hospital mesmo, né, poderia entrar um acompanhante, não poderia entrar mais do que um acompanhante. Para entrar mais do que um acompanhante, o acompanhante teria que ficar 24 horas para trocar. Então, era tudo bem difícil. A esposa do meu filho, que também é uma mulher de oração, né? Também era serva do grupo de oração. Sim. Né? Estava grávida de 4 meses, então ela não poderia ficar com ele dentro daquele hospital mesmo, né? Sim. E diante dessa situação, ok, vieram os médicos. Eu falo que Deus preparou assim de uma forma tão carinhosa como Ele sempre faz. Quando a gente entrou no pronto-socorro, a equipe que nós fomos parar no pronto-socorro era uma equipe de neuro. Quando ele foi parar no hospital, a equipe já estava lá. A equipe já estava lá. Deus é bom, hein, Regina? A equipe já estava Como lá. Deus é bom. Então, eu liguei para um médico que é nosso clínico e falei, o Rodolfo está assim, assim. Ele falou, vai para o pronto-socorro e pede à equipe do Dr. Félix. Aí eu entrei no pronto-socorro, o médico me atendendo, eu não sabia quem ele era, né? Eu falei, eu queria a equipe, se pudesse, do Dr. Félix. Ele falou, eu sou da equipe do Dr. Félix. Olha, então, assim, já estava preparado. Entre o momento da gente saber, né, do problema ocorrido, que aquilo é como se a gente tivesse aberto um grande buraco e a gente ter... Você ficou com medo dele morrer? Eu fiquei com medo, muito medo. Né? Seu esposo também? Sim, meus filhos, a esposa, a família toda, né? Ou dele ter uma consequência muito difícil, uma sequela muito difícil para a vida dele. Sim. Né? Porque quando a gente fala de um braço, de uma perna, não desmerecendo, mas a gente estava falando do cérebro, né? Então, e algo que a gente nunca imaginou passar. Um coração de mãe, quando recebe um diagnóstico desse de um filho, como é que fica esse coração? Esse coração de uma mulher de fé. Mesmo como uma mulher de fé, o meu coração ficou despedaçado. Eu lembro do médico entrando no quarto e dizendo, ele teve um sangramento cerebral, né? Pode ser que o corpo absorva o sangue, mas nós não sabemos as consequências. E
pode ser que ele tenha que ir para a cirurgia, seria o mais indicado, mas também não sabemos, vamos fazer de tudo, mas também não sabemos quais podem ser as consequências. Então você recebeu ali um diagnóstico e probabilidades não tão boas naquele momento, né? Sim. Difícil, né? Difícil. Porque a gente pensa assim, a mãe se preocupa com o filho quando ele é pequenininho, né? Pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Ele tinha quantos anos nessa época? 29. 29 anos. Mas é como se fosse o nosso bebê, não é? Vai ser sempre, né? Vai ser sempre. Ele vai ter 50, 60. Você pensou que você poderia perdê-lo naquele momento? Sim, perdê-lo. Um rapaz jovem, né? Sendo pai naquele momento, né? Pensei como seria a vida dele. Então, eu, assim, humildemente, né? Como Nossa Senhora, como mãe, né? Como eu me apeguei a ela, pedindo o que a senhora, como mãe, sente pelo seu filho. Essa é uma pergunta também, porque as mulheres, né, que estão assistindo, e homens também, né, como é que ela fez para passar por isso, né, em pé, como Maria, aos pés da cruz? Junto com ela. Junto com ela. Eu lembro da cena do médico entrando no quarto, estava só eu e ele, né, porque a esposa dele não podia, o meu esposo não podia, estava ele e eu, meus outros filhos também não. E dizendo, ele teve um sangramento cerebral, as opções são essa, e ele falando, e a lágrima escorrendo como se tivesse aberto uma torneira. Sim. Né? E ali firme, forte, tentando ficar muito forte, porque é essa fortaleza que eu precisava também passar para ele. Sim, sim. Porque ele é um homem de muita fé. Sim. E eu disse para ele, a opção é sua, porque você já é um homem, se você quiser você opera, se você não quiser, você não opera, o que você decidir eu tô junto com você. E ele disse, não mãe, eu vou operar por mim, eu faria agora. Até preparar as coisas para a cirurgia, o médico falou, pode voltar para casa, que eu preciso que isso, acho que amenize um pouco, né? Mas nesse voltar para casa, nesses 2, 3 dias de voltar para casa, ele teve um outro sangramento. Meu Deus. E aí voltamos para o hospital. E aí chegamos de noite e ele operou no outro dia às 7 horas da manhã. E a gente firme, né? Dentro do nosso coração despedaçado. Sim. Né? E pedindo muito para Deus, para Nossa Senhora, interceder e ter a misericórdia dele e de nós, né? Porque a gente ali só podia rezar e acreditar. O que eu podia fazer é ter a fé que Deus estava conosco, estava olhando por ele. Foram quantas horas de cirurgia? 12 horas de cirurgia. 12 horas de cirurgia. Sim. Não sabendo como ele iria acordar depois. Não sabendo como ele iria acordar depois. Como é que foi esse momento depois? Esse momento foi bem difícil. Saberia se ele ia conseguir falar, se ele ia conseguir andar, mesmo se ele ia reconhecer vocês, que poderia acontecer qualquer coisa. Sim. Deus cuidou de tudo, assim. A gente agora, né, depois de quase 3 anos desse momento que nós passamos, a gente percebe a mão de Deus em cada momento,
colocou uma equipe de médicos que eu agradeço todos os dias pela vida deles. Sim. Né? Eles foram, assim, instrumentos de Deus na nossa vida. Ele foi para a cirurgia às 7 horas da manhã e a gente teve notícias da cirurgia perto das 3 horas da tarde. 12 horas mesmo. Dizendo que tinha acabado a cirurgia por telefone. A gente estava no quarto, tocou o telefone, né? Meu esposo foi atender e ele disse: foi tudo bem, Rodolfo está bem, vamos esperar ele acordar. É um momento que, assim, parece que de 10 horas, 12 horas, a gente entrou num vazio, né? Sim. E agora? E agora? E ele veio para o quarto às 7 horas da noite, né? Ainda enxergando duplo, mas ele estava vivo. E o que me importava é que ele estava vivo. Sim. Em momento nenhum entre ter o diagnóstico e a cirurgia, eu sempre falo, o meu choro nunca foi de lamentação. Sim. Meu choro foi de tristeza, porque meu coração estava triste. Sim. Aquela situação não dava para eu estar. Mas não de lamentação, porque eu sabia que Deus, Ele estava conosco. Sim. E a gente estava na mão dele. E o Rodolfo estava na mão dele. Né? Sim. A todo momento o coração estava em Deus. A todo momento o coração estava em Deus. A gente ficou todo esse momento da cirurgia em oração e escutando a mesma música. Agora deixou curiosa. Uma música que ainda que fala muito no meu coração, que é aquela música do Frei Gilson, Por que Choras? Sei. Era como se Deus estivesse falando, por que você está chorando? Espera que a alegria está por vir. Sim. E eu me agarrei naquilo, né? E assim a gente passou aquele momento. Quando ele veio para o quarto, ele ainda enxergava duplo, porque o médico disse que demoraria um pouco para voltar. Sim. E poderia não voltar. Mas eu me agarrei na primeira palavra, na primeira frase, demoraria um pouco para voltar. Eu tomo posse. Sim. E a voz dele voltou como se a gente pegasse aquela bexiga que... sabe quando você põe a bexiga? Sei. E então a voz dele voltou. Não era a voz dele. Mas ele estava lúcido. Consciente. Né? Consciente. Estava consciente. E estava lá conosco. Sim. E daí para frente, ele é muito de oração. E após todo esse momento da vida dele, a conversão dele foi multiplicada. Então, apesar de todo o sofrimento, né, veio também ali a graça de uma conversão profunda na vida do seu filho. Sim. E na família toda, acredito. Na família, os meus outros filhos, meu esposo, a união que a gente formou com as minhas noras, a esposa que também é uma mulher de conversão, de oração, os amigos. Enquanto ele estava em cirurgia, a esposa dele, a Fernanda, fez uma campanha de oração. Era 24 horas, cada hora uma pessoa em oração, em clamor, pedindo. Ficou por muito tempo. Unimos aos cristãos católicos, temos amigos, ela tem família de evangélicos. Sim. Era aquele povo rezando por ele. Rezando por ele, né? Rezando por ele e pedindo, né? Senhor, coloca a tua mão,
que se o Senhor colocar a sua mão, tá tudo resolvido. Uhum. Né? Mas Regina, as pessoas querem saber, e depois, né? Ele conseguiu se recuperar? Então, o médico disse para ele que se a voz demorasse mais do que 6 meses, seria difícil voltar. Que assim, devem ser estudos, né? Sim, sim. Estatísticas, né? Uhum. Que após 6 meses é difícil a voz voltar. Porque quando nós falamos, né? Elas se batem. Sim. Esqueci o nome. As cordas vocais. Uma dele, ela se mexia, a outra estava paralisada. Existia uma cirurgia que poderia corrigir esse problema e ele iria falar normal, como era a voz dele. Passaram-se os 6 meses e a voz dele não voltou. E eu falei, Rodolfo, quer operar? Vamos procurar, vamos ver como é. Não, mãe, a obra de Deus é perfeita e Deus não faz a obra pela metade. Sim. Isso era em dezembro, quando foi o primeiro Osana Brasil, que a Canção Nova voltou após a pandemia. Quando abriu. Né? E ele falou que gostaria muito de ir, a minha nora estava com o nenê recém-nascido. E ela falou, Rê, vai com ele. Fui eu e ele para a Canção Nova. Né? E lá em uma oração, ele falou, nossa, eu senti um clique, um claque na minha garganta. Falei, toma posse. Ele falou, é a minha cura, mãe. E realmente foi a cura dele. Depois de uns 20 dias, depois de... Antes, eu não sei precisar se foi antes do Natal, logo após o Natal. Um dia eu fui visitá-lo, que ele já é casado, né? E ele, oi mãe, tudo bem? Eu olhei para ele e falei, Rodolfo? Ele falou, a minha voz voltou. Olha que lindo. Então, Deus completou a obra ali no Osana Brasil. No Osana Brasil. No Osana Brasil. Que bonito. Foi uma grande bênção. A visão dele também voltou, porque era sofrido demais você enxergar 2, Sim, ele tampar. Com certeza. É muito difícil, né? E hoje ele tem uma vida normal, Regina? Hoje, o Rodolfo, após 3 anos, vai fazer agora, ele, com a graça de Deus, ele tem uma vida normal, sem uma sequela. Graças a Deus. Milagre, né? Um milagre. Um milagre. Eu sempre preguei sobre os milagres, sobre o Evangelho, sempre, né? E aí, nós conseguimos viver esse milagre. Uma coisa é a gente pregar sobre o milagre, outra coisa é a gente tocar no milagre, né? Tocar no milagre. É diferente, é doído, que a gente espera, né? Tem um momento de espera, mas você tocar no milagre também, né? Isso faz crescer a nossa fé. Por isso que a gente é gente de fé, não é, Regina? Nunca desistir. Nunca desistir. Acreditar que Deus pode fazer o impossível. Para nós foi um impossível, onde Deus realizou uma obra na vida dele, na nossa vida, até na nossa vida de conversão mesmo. Isso. O que você diria hoje para uma mãe que também está vivendo uma situação um pouco parecida com a sua, que recebeu um diagnóstico, né, que não sabe o que vai acontecer, né? Para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo. O que você diria para uma mãe hoje? Para que ela não desista, para que ela acredite no poder de Deus. Amém. Para que ela se aproxime de Nossa Senhora, para que ela acredite nesse impossível, porque para Deus é possível, né? Para que a fé, para que o chorar, que nem quando eu olhava, eu já chorava.
Mas não era um choro era um choro, como eu disse, de um coração que estava triste. Estava triste, mas que não tinha perdido a fé. Que não tinha perdido a fé. Graças a Deus. Mas que estava, né? agarrada na fé em Jesus Cristo. Que bonito. Tenho certeza que a sua família toda foi edificada por esse milagre. Muito. E até o grupo de oração, não é? As noras, os filhos, né? Todos muito fortificados em sua fé. Sim. Porque todos vivenciaram. Rodolfo ali foi o canal que Deus usou para levar essa fé para o coração de todos nós. A Regina, depois disso, é uma outra mulher também. Né? Não vive uma fé só bíblica, né? Vamos dizer assim, onde ela lê, onde ela fala dos milagres, mas alguém que tocou no milagre. Hoje a sua fé é diferente. Hoje a minha fé é diferente. E a gente tem o desejo de falar para quem estiver nos ouvindo, sabe? Não desiste. Deus está aí, né? Hoje eu li a passagem da filha de Jairo, né? Da mulher que tinha o fluxo de sangue. A palavra é: a tua fé te curou, não é? A tua fé te curou. Né? Amém. Então, que possa fortalecer a nossa fé. Sim. Acreditar nesse Deus que é perto, esse Deus que há 25 anos eu fui buscar, né? E que eu tinha sede de pegar na mão dele, né? Foi pela cruz, mas hoje eu posso dizer que eu e minha família, né, vivemos esse milagre. Amém, isso mesmo. Regina, eu quero agradecer muito, viu, esse testemunho, né? Principalmente porque você é uma mulher de grupo de oração, uma mulher de caminhada, uma mulher, vamos dizer assim, que já tinha, né, um relacionamento com Deus. Sim. Deus chamou você para o deserto, Deus levou você para a intimidade, para preparar você para a cruz, né? Bendito seja Deus, né? Pela sua vida, viu, minha irmã? Amém. Obrigada. E isso nos ensina, né? Quando Deus quiser, você num cantinho sem ninguém, como cantava o Padre Jonas, vai para o seu cantinho sem ninguém, porque talvez o que vem pela frente vai ser puxado e você vai precisar dessa intimidade com Deus. Obrigada, viu? Obrigado. Deus te abençoe muito, prazer te conhecer. Amém, prazer meu. E assim a gente vai encerrando, né, o nosso Gente de Fé com mais um testemunho de uma mulher de Deus, que caminhava com Deus, que foi provada por Deus, mas que experimentou também do milagre. Milagres acontecem, você precisa acreditar no seu, ele vai chegar. Tenha fé, persevera, reza, Deus vai levantar você e vai te mostrar também o caminho que Ele deseja para a sua vida. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.